Fala Palestra, mais informações do Verdão nesse domingo. Domingo muito alegre aí para a torcida palmeirense. Isso depois da bela classificação aí em cima do nosso rival, né, o Botafogo. 1 a 0, golaço do Paulinho ali que resolveu para o time alviverde. Eu separei aqui um corte da programação da Bandeirantes com o Show do Esporte, onde a mídia rasgou elogios ao desempenho do Palmeiras, que foi muito melhor do que das últimas partidas. Créditos eu vou deixar aqui na descrição, pessoal. Lembre-se de deixar o seu like para dar uma força, também uma moral para o canal. Então vamos para o programa. Agora vem cá, vamos voltar a falar uma coisa séria desse jogo, já que você disse, eu também acho que o Palmeiras vai atropelar o Chelsea. Eu tenho uma grande preocupação, que eu acho que é a preocupação da torcida inteira do Palmeiras. Como é que vai jogar contra o Chelsea sem aquela zaga, sem Gustavo Gomes, sem o Murilão, que está machucado, e sem o Piquerez? Os dois estão suspensos. Como é que faz? Você perdeu aí, assim, nomes muito importantes, ainda mais contra o Chelsea. Não, é fato. Essa é a grande questão. Vamos lá. Vamos lá. Você vamos coloca. Com calma. Vamos respirar. Vamos respirar. Vamos respirar. Eu tô igual cabeça. Eu consegui subir todos os degraus. Tô abraçando o Rock, mas aí quando eu tô abraçando o Rock, você me vem com um problema. Respira aí. Você vem com um problema. Acaba a zaga e a lateral é importante. A lateral é mais importante. Então. A lateral ainda é mais importante. O Piquerez é insubstituível. Exato. Então vamos lá, vamos ser sinceros. As grandes jogadas do Palmeiras nesse Mundial saem pela esquerda com o Piquerez. Exato. Ele passa, ele cruza, ele tem capacidade, ele marca como ninguém, é um guerreiro como é o Gustavo Gomes. Então nós estamos perdendo dois guerreiros. Nós estamos perdendo a qualidade do Murilo. O Murilo tem muita qualidade para sair jogando e para se posicionar, algo que é fundamental para o zagueiro. Agora, eu gosto muito do Mikael e tenho um pouco de dificuldade para aceitar o Bruno Fux. Tá certo que ele fez uma baita partida. Fez uma baita partida contra o Botafogo, mas eu acho que ele é um zagueiro mais limitado. São eles dois. Não tem outro jeito. Mikael e Bruno Fux, tá definida a zaga do Palmeiras. O problema aí vai ser entender o que é que o Abel vai fazer com o Piquerez. Talvez ele coloque o Marcos Rocha lá. Não sei o que ele vai fazer, ele tem que pensar. Uma coisa que é fato, esse jogo aqui foi um jogo interessantíssimo, porque o Palmeiras correu pouquíssimo risco. O Palmeiras foi tão bem, o Palmeiras foi tão qualificado, que mesmo ganhando só de 1 a 0, o Palmeiras correu pouco risco. E quando você corre pouco risco, você me agrada. Eu não gosto de risco desnecessário. Mas você não acha que correu muito risco depois que fez 1 a 0? Eu acho depois que não. Que o Gustavo Gomes foi expulso? Eu acho que não. O Gustavo Gomes é expulso e você fica com 10. Não, você fica com 10, é fato. E aí, por isso que tomou aquele susto do Bruno Fux, mas você ficou com 10. Agora, olha como o Abel é inteligente, né? O Abel tira o Paulinho e coloca um zagueiro. Eu não tenho que... Entenda o que eu estou te falando, Glenda, e as pessoas têm muita dificuldade de entender o que eu falo quando eu digo o seguinte: olha, eu não estou aqui para agradar ninguém, eu não estou aqui para jogar bonito, eu estou aqui para tentar primeiro fundamentar as minhas posições e no caso do Abel, tá lá para ganhar, não é para jogar bonito. Então o Palmeiras está ganhando de 1. O Palmeiras tem que fazer 2 a 0 quando está ganhando de 1? Não pode tomar o gol de empate, concorda? Não pode tomar ainda mais no mata. Ainda mais no mata. Então eu sei isso e o Abel sabe mais do que eu. Então ele saca o Paulinho, que tinha feito o gol, mas ele sabia que o Paulinho já estava jogando há 40 minutos. E o Paulinho pediu para sair. Não, dor na canela. Sim, ele pediu para sair. Imagina o que ele não tá jogando, o que não tem infiltração aí, o que não tem anti-inflamatório para ele poder jogar. Então, um esforço sobre-humano. A gente já sabe que é um esforço sobre-humano, que tá doente, chega no limite, ele tem que sair. Aí ele sai e ao invés dele colocar um meio, ele podia, qualquer trouxa, Glenda, vai colocar o Rafael Veiga no lugar do Paulinho. Qualquer trouxa vai colocar o Rafael Veiga no lugar do Paulinho. Aí os comentaristas, as comentaristas vão dizer: o Abel é inteligente, o Abel é valente, o Abel é corajoso. Não. Que colocar Rafael Veiga, tô ganhando de 1 a 0, coloca um zagueiro. Ele não vai pela lógica, ele vai pelo que ele tem que ser feito. Necessidade. O que eu preciso? Eu preciso fazer com que esse jogo termine do jeito que tá. Eu não preciso fazer mais nada que isso. Eu estou ganhando de 1 a 0, o jogo tem que terminar do jeito que tá. E é isso que ele faz. E outra coisa, para a gente falar do Chelsea e avançar um pouco nessa questão, às 2 horas e mais 21 minutos da tarde. E é interessante porque agora nós estamos com foco no Palmeiras, daqui a pouco nós vamos ter foco no Flamengo, porque todo mundo sabe que o Paris Saint-Germain ia atropelar a Inter Miami. O Inter Miami é o time do Messi com seus amigos. O amigo dele mais novo tem 35 anos. Então não adianta nada, aquele calorão danado de Miami
e os caras morrem no campo. Apesar de eles estarem acostumados com aquele calorão. Pode estar acostumado com... Pode estar acostumado, mas tem 36 anos, tem 37 anos. Você pode estar acostumado, mas não adianta nada. O Otamendi também está acostumado com o calor lá, tem 37 anos, cansado. Di Maria também está acostumado com o calor. Chegou na prorrogação, morreram todos. Não adianta, não adianta. Tem uma coisa que é natural da vida, que é você ter 18 anos e você ter 37 anos para o esporte. Não para a vida. Para a vida, às vezes, o 37 é melhor que o 18. Vou dizer mais, hein? Essa Copa do Mundo aqui é um alerta pro Ancelotti no ano que vem, a Copa do Mundo nesse calorão. Nesse calorão. A gente vai jogar uma Copa do Mundo assim, ó. Ótima, nesse sofrimento ótima aí. Ideia. Então, olha, na hora de fazer a escalação, a hora de convocar essa seleção brasileira, lembra desse calorão aí, porque é isso que a gente vai encontrar. E lembra de uma coisa, já nós vamos falar do Flamengo, mas eu queria falar do Palmeiras contra o Chelsea, que é uma coisa interessantíssima, né? Que nós estamos vendo esse Palmeiras que fez o que tinha que fazer. E olha, eu estava lá no dia 12 de fevereiro de 2022, o Palmeiras jogou a final do Campeonato Mundial em Abu Dhabi, no estádio Bin Zayed, e empatou em 1-1 com o Chelsea no tempo normal e perdeu na prorrogação 2-1. O jogo terminou 2-1, Chelsea campeão do mundo, Palmeiras vice-campeão do mundo. Aquele Abel era um Abel pior do que esse Abel. Esse é um Abel melhor do que aquele de 3 anos atrás. E o time do Chelsea era um time melhor do que esse de hoje e era treinado por um dos melhores treinadores do mundo, que é o Thomas Tuchel. Thomas Tuchel, que hoje é técnico da Inglaterra, era técnico do Chelsea. Hoje o Chelsea é um time pior do que era. O treinador é o Enzo Maresca, com todo o respeito que o Maresca me merece, não pode engraxar o sapato do Thomas Tuchel. E o Abel é um Abel muito melhor do que era há 3 anos atrás. E você acha que mesmo sem essa zaga, sem Gustavo Gomes, sem Piquerez e sem o Murilo, esse time vai segurar o Chelsea? Eu acho que sim, eu acho que o Palmeiras vai sofrer muito sem uma zaga titular. Eu acho que vai sofrer também. Sem o lateral que é muito qualificado. E outra coisa, substituição. Se precisar substituir, faz o quê? Mas você lembra de uma coisa, quem vai entrar não tem cartão, quem vai entrar tá tranquilo, quem vai entrar tem experiência também. Então, o Bruno Fux fez uma ótima partida contra o Botafogo. Então, eu acho o seguinte, o Palmeiras vai sofrer, mas vai ganhar. Vai chegar na semifinal. Vai chegar. Tá bom, então. E no jogo de quase 5 horas de duração, o Chelsea, que vai enfrentar o Palmeiras, ganhou do Benfica na prorrogação e será o rival, como eu acabei de falar, do Palmeiras nas quartas de final. O duelo aconteceu em Charlotte. O time inglês saiu na frente no gol de falta de Reece James. E aos 40 minutos do segundo tempo, o jogo foi interrompido pelo alerta de tempestade com raios. Isso é um absurdo. Eu achei um absurdo, faltando 5 minutos para terminar o jogo. Foram quase 2 horas de espera pelo retorno da partida. Não teve nem raio nem chuva. Tiveram raios ao redor. Mas não ali naquela área, né? E aí, no último lance, o Benfica empatou em cobrança de pênalti do argentino Di Maria, que inclusive se despediu do time, né? E mais uma prorrogação no sábado, e aí só deu Chelsea, depois da expulsão de Prestiani. Os londrinos atropelaram Nkunku, Pedro Neto e esse outro nome que realmente é dificílimo de falar, Downsbury Hall, decretaram um placar final de 4-1, mas realmente o técnico do Chelsea está certo. Na coletiva de imprensa ele falou que isso é um absurdo, que isso não pode acontecer, que em nenhum outro lugar do mundo o jogo é interrompido por causa disso, faltando 5 minutos para terminar a partida, e acabou levando aí para prorrogação, forçando tudo isso, cansando os jogadores. Porque 1h50 parado. Não, como é que você faz para manter o foco dos jogadores durante 1h50 depois de ter feito praticamente a partida quase inteira? O que acontece é o seguinte, eu não vou contra a regra do país. A regra do país, ou seja, nos Estados Unidos, você não joga, você não pratica esporte. Não, você não faz nada. Não faz nada se a meteorologia informar que naquela região, naquela área, você tem risco de raio. Não é nem a questão da chuva. Pode chover, não tem problema. Pode chover, pode cair tempestade, não tem problema. O que não pode é ter raio. O que não pode é ter raio. E eles têm um sistema de meteorologia lá muito avançado. É muito avançado. Então, eu não posso ir contra aquilo que
que é a lei do país, que é o protocolo do país. Eu entendo e tô com o Maresca, é um absurdo, faltam 5 minutos, você tenta esticar um pouquinho. Agora, é fato, tem um protocolo lá. Quando chega no vermelho, e eles ficam, é muito interessante, eu acompanhava muito isso por conta das corridas de Fórmula Indy, e eles têm lá, eles ficam com um monte de radares na frente, um monte de computadores na frente, e aí, quando chega no vermelho na tua área, para. Não tem história. Chegou no vermelho, você está vindo vermelho aproximar. Você está vindo vermelho aproximar, o vermelho são os raios. Aí você está vindo vermelho aproximar. Chegou ali, para. Não tem jeito. É a ordem. É ordem. Nada que o juiz possa fazer, nada que a FIFA possa fazer. Eu sei. Agora, é horrível. É horrível. Pô, falando em futebol, é horrível. Pensando ainda mais em Copa do Mundo ano que vem, como é que faz? Imagina. E vai ter Imagina uma partida decisiva, uma semifinal, uma final de Copa do Mundo, tendo que parar o jogo. Tem que estar preparado para isso. Isso faz parte da preparação. Essas adversidades do esporte, dependendo do lugar, que tem que se preparar. Olha aqui, ó. Olha o... Como é que é? Chaveamento. Esse nome é bonito, né? Eu vou dizer que é o pega pra capar mesmo. É o pega pra capar, já está definido o primeiro pega pra capar aqui das quartas de final, que é Palmeiras e Chelsea. O caminho aqui do Fluminense e Inter de Milão, hein? O Fluminense nunca perdeu para um time italiano, sabia? Já foram 14 jogos e nunca perdeu. O triste é quebrar esse tabu logo no Mundial. Pois é, não sei. Não sei. Manchester City Al-Hilal, e aí se encontra aqui, esse pode ser o adversário do Fluminense ou então do Inter. E do outro lado, o PSG, que a gente já sabe, está atropelando o Inter Miami, já está fraco. Esse jogo não interessa mais para ninguém. Exato. Até o Messi já está descansando, já está pensando qual é o restaurante que ele vai jantar em Miami hoje. Já acabou. Esse jogo acabou, não tem mais jeito, acabou. Flamengo e Bayern a gente vai falar daqui a pouquinho. O Borussia e Monterrey. O Borussia vai passar por cima do Monterrey. Não vai. Você acha que não? O Monterrey ganha do Borussia. Você acha que o Monterrey ganha do Borussia? Esse time do Borussia é muito ruim. Esse time do Borussia piorou muito depois do final do campeonato alemão. Eu não sei o que aconteceu, a maionese desandou pra tudo quanto é lado lá. Eles não conseguem mais se entender, tá desorganizado. O Monterrey passa pelo Borussia e o Real Madrid passa pela Juve. Aí é interessante porque... E desse chaveamento aqui, qual o jogo mais equilibrado que você acha? O jogo mais equilibrado é Real Madrid e Juventus. Real Madrid e Juventus? Já foi, o Bayern vai atropelar o Flamengo, a não ser que o Flamengo, você vai entender o que eu tô te falando, venha com a escalação que eu vou propor aqui. Aí as coisas podem mudar. Mas eu entendo que você tem que concordar comigo, você tem que lembrar, porque comentar o Glenda, comentar o páreo corrido é a coisa mais fácil do planeta. Qualquer trouxa comenta o páreo corrido. Acabou o jogo, o cara vem cheio de regra, desenha o time, fala como é que foi, faz todos os ilustras, usa os equipamentos para iluminar a jogada, como é que foi. Eu quero falar antes, algo que nós vamos fazer aqui. Golaço do Paulinho! Lindo, 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 gol do Palmeiras! Vou-te ser muito sincero o que é que eu lhe disse. Foi para isto que ele veio. Jogar 15 minutos e resolver. Foi para isso que nós o trouxemos. Nós sabíamos que não podíamos contar com ele mais que 30 minutos. E todos vocês sabem o que é que vai acontecer depois de acabar este Mundial. Ele vai ter que ser operado novamente. E saiu porque pediu para sair. Quero que também vos dizer isto. Ele é um grande jogador. Ele vem demonstrando faz tempo já, desde a época do Atlético Mineiro. Infelizmente ele está com essa lesão ainda um pouco ressentida, que não permite jogar todos os minutos que ele gostaria de jogar, mas hoje foi muito importante para nós. Entrou no segundo tempo, fez o gol e saiu. O Botafogo não tem nenhum jogador que custou o preço do Paulinho, não é? Nem do Vitor Roque. Com o golo há uma reação, há um baixar normal do Palmeiras e mesmo assim nós tivemos as nossas oportunidades. Em seu último jogo pelo clube carioca, Igor Jesus cabeceou para fora e o Palmeiras resistiu, com direito a uma defesa inusitada de cabeça do Bruno Fux. Foram várias chances e ainda com um jogador a mais, já que Gustavo Gomes foi expulso por causa do segundo cartão amarelo. O zagueiro foi advertido na primeira etapa por um carrinho no meio do campo em Alain e recebeu um novo cartão na prorrogação por falta no Alexander Barbosa. Placar final 1-0. Avança o brasileiro que mais criou.
Com gol heróico de Paulinho, o Palmeiras voltou a vencer o Botafogo depois de 2 anos. O time de Abel Ferreira segue vivo na competição e vai ter o Chelsea pela frente nas quartas de final. Já o Botafogo, depois de uma campanha sólida e até surpreendente, volta para casa. Orgulho pelo trajeto que fizemos aqui, orgulho por aquilo que os jogadores fizeram, orgulho pela capacidade que eles tiveram em jogar contra uma equipa que é uma equipa muito forte, que nós conhecemos muito bem, e que o jogo, tal como eu disse, se ia definir nos detalhes. Que esta equipa não desiste, que esta equipa aprende, mas acima de tudo isso é que é mais importante, é dar os parabéns ao Paulinho. Foi para isto que ele veio, então é merecedor por tudo o que sofreu, por tudo o que sofre. Ser ele, não só ele, mas ele que foi o responsável por colocar a bola a beijar a rede do nosso adversário, isso é ótimo. Acho que tem 2 questões para mim rápidas com o Paulinho. A primeira, eu concordo muito com o Jean. Se eu fosse contratar um jogador inteiro para uma temporada só hoje, entre os jogadores do Palmeiras, o jogador que eu contrataria seria o Paulinho, mais que o Estevão. No futuro, o Estevão, dando tempo a ele, rodagem, esse tipo de coisa. O Vini, com 18 anos de idade, também tinha uma tomada de decisão, a gente acabou de falar, que não era tão boa, ele vai evoluir. Hoje o Paulinho é, com sobras, o melhor atacante do Palmeiras. E a segunda questão para mim, que a gente tem que destacar, é o uso extremamente inteligente que o Abel faz. Porque muita gente ia defender, bota para jogar no primeiro tempo, segura um pouquinho mais, deixa o primeiro tempo inteiro, porque faz o gol. Mas o Abel, o que ele faz? Ele tem o time bem montado, ele bota o Paulinho no segundo tempo, se não precisar não bota, porque você não vai agravando a lesão, não gera nenhum problema. Ou seja, ele usa o Paulinho, se o Paulinho precisar entrar na esquerda, ele vai entrar, se precisar entrar na direita, vai entrar, se ele precisar entrar até como centroavante, eventualmente, ele pode entrar, porque o técnico tem um controle muito bom da situação. Pleno nenhum técnico tem de nenhuma situação no futebol, mas ele tem um controle muito bom, ou seja, mais uma vez, mérito Abel saber usar um jogador com problemas da melhor maneira possível. Como diria, não sei quem citou aqui um dia desse no Linha de Passe, aquela frase que era da Companhia de Água, né? Sabendo usar, não vai faltar. Foi você? Sabendo usar, não vai faltar. Merchan Jean. É isso. Porque esse é um slogan que a gente pode citar gratuitamente, né? Esse não tem problema. Acho que é importante até dizer que sobre a água, sabendo usar, não vai faltar. Não vai faltar. Eugênio, você citou aí o Abel, eu sei que você quer a palavra, só a gente tem um trechinho aí para falar, aspas, né? Do Abel aí sobre o Paulinho. Vamos nessa? É isso aí, ó. Foi para isso que o Paulinho veio, para chegar e resolver. Quando acabar o Mundial, terá que operar novamente. O Eugênio já tinha trazido aqui a informação. Sabíamos das condições e os trouxemos mesmo assim. Fizemos os exames, conversamos com ele e falamos que podia ser importante. Ele saiu porque pediu para sair. Tá? Abel agora na coletiva, agora há pouco fez depois do final do jogo, né? Tem mais uma telinha do Abel? Só essa, né? Muito bem. Então tá aí, pediu para sair. Então realmente é o chamado meio que foi pro sacrifício. Isso, né? Não vai passar pro limitação, mas e corroborar o que o Eugênio falou. Acabou de chegar aqui uma informação de todos os jogadores que o Palmeiras levou para a Copa do Mundo de Clubes, tirando os goleiros, só o Naves, o Thales e o Benedetti não jogaram. De resto, todos foram utilizados. E só uma coisa para humanizar o jogo, porque muitas vezes eu vejo as pessoas falando. Por enquanto. Tratando como se fosse máquina. Aliás, próximo jogo. O Naves talvez jogue. O Naves talvez jogue agora. Para um cara desse sair do jogo, Benedetti ele deve estar lidando com muita dor no dia a dia. Sim, sem dúvida. Então é bom que a gente lembre disso, porque sabe, é o ser humano ali. Dele no banco, depois que ele sai, ele mexendo na canela direita, né? É uma fratura por estresse que ele tem. O que me impressionou foi na hora que acaba o jogo, o Paulinho sai correndo que nem um maluco. Sai correndo meio que adrenalina. Também estilo Luiz Soares. Tudo assim. Sobre o Paulinho, do nosso querido Luciano Borges, né? Opa, vamos nosso companheiro lá na redação. Chamado por mim de O Icônico. O Icônico. O Borges, ele falou o seguinte, o Paulinho fez o gol da classificação, né? São 13 milhões de dólares. Se você somar os 7 milhões e meio da classificação para as oitavas, que ele fez um gol decisivo também contra o Inter Miami, que começou aquela reação por 2-2, já se pagou. Já se pagou. Fala Palestra, mais notícias do Verdão nesse domingo e acabamos de acompanhar aí a programação da Bandeirantes com o Show do Esporte, onde Elias Júnior rasgou elogios aí ao desempenho do Palmeiras e colocou o Verdão como favorito para esse confronto aí contra o Chelsea,
Palmeiras, como a gente sabe, né, torcedor? Depois dessa bela classificação aí em cima do Botafogo, 1 a 0 com o golaço do Paulinho, vai encarar o Chelsea agora nas quartas de final. O Chelsea que venceu o seu jogo, né? Venceu o Benfica, na verdade deu uma goleada no Benfica ali, né? 4 a 1. O jogo que parece que demorou 2 dias ali por conta das condições climáticas, não é mesmo? Mas agora, torcedor, vamos focar aí no Chelsea, podemos dar o troco daquele Intercontinental 2021. Palmeiras é muito mais time do que o Chelsea. O Chelsea tomou um amasso ali do Flamengo, 3 a 1, e o Palmeiras tem muito mais condições, muito mais time, e eu tenho certeza também que muito mais vontade de ganhar esse jogo e para a semifinal. Já pensou, torcedor? Palmeiras na semifinal desse Mundial aí, quanto dinheiro que o Palmeiras vai ganhar, hein? Nossa, muito dinheiro, vai ficar mais rico do que já é. Palmeiras vai ficar super poderoso no cenário brasileiro. Vamos fazer aqui algumas informações do Verdão nesse Mundial, principalmente com relação à parte financeira. Palmeiras vai ganhar uma bolada, já ganhou na verdade, né, depois dessa classificação aí para as quartas, mas pode ganhar muito mais dinheiro ainda. O Palmeiras garantiu uma vitória por 1 a 0 contra o Botafogo neste sábado, avançando às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes 2025. Além da classificação, o clube paulista segurou um reforço financeiro de aproximadamente 13 milhões de euros, o que dá, torcedor, 72 milhões de reais na cotação atual. É muito dinheiro, né? Somando esse montante aos 26 milhões de dólares, aproximadamente 146 milhões de reais, já conquistados anteriormente, o total recebido pelo Verdão, acredite se quiser, torcedor, chega a 39 milhões de euros, o que é equivalente a 217 milhões de reais. Até agora nesse campeonato mundial, torcedor, Palmeiras já ganhou 217 milhões de reais. É isso aí, Palmeiras vai ficar muito poderoso, torcedor, ninguém vai segurar o Verdão, viu? Esse valor agloba todas as receitas acumuladas ao longo da competição, desde a participação inicial até as vitórias nas fases de grupos e o avanço para as oitavas e quartas de final. O cenário pode ficar ainda mais lucrativo. Olha só aqui, torcedor, para o Palmeiras, caso chegue à semifinal, o clube terá direito a mais 21 milhões de euros, cerca de 115 milhões de reais. Se for vice-campeão, o prêmio sobe para 30 milhões de euros, 165 milhões de reais em caso de título, e a premiação máxima de 40 milhões de euros, o que dá aproximadamente 220 milhões de reais na cotação atual. Isso é tudo somado, viu, torcedor? Isso aí dá mais de 500 milhões de reais aí, viu? E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal. Então até o próximo vídeo.